Esse é mais um episódio do nosso podcast Fono Pode Mais que você imagina. E hoje não podia ser diferente, porque eu sei que você está acompanhando, eu sei que você tem assistido os nossos episódios, que são semanais, toda sexta-feira episódio novo. E claro que eu só vou trazer gente bacana, né? Mas essa aqui tem um diferencial, tá? É amiga, conheço desde quando a minha vida na fonoaudiologia hospitalar começou, isso tem alguns aninhos aí, e fizemos parte, assim, fazemos parte, né? Uma da história da outra, e é uma querida, uma referência para mim. Eu acho que ela até meio que se assusta às vezes nas minhas mensagens para ela, porque eu acho que ela não tem noção do tanto que eu sou fã, do tanto que eu admiro, do tanto que é verdadeiro, muito longe de ser puxa-saco, porque não faz parte de mim, mas é uma querida mesmo. Eu estou falando hoje, e vou falar, e esse bate-papo vai ser maravilhoso, com ninguém menos, ninguém mais do que uma mulher que pode muito, pode mais. Diane Dalcomune, médica, pneumologista, professora, mestre. Não dá nem para eu falar o currículo, não, deixa com ela. Oi, Gê, obrigada, muito obrigada. Obrigada por suas palavras carinhosas, sempre assim. Eu não me assusto, não. Você é uma pessoa que transmite realmente realidade, verdade, o que você está sentindo. Isso é muito bom, né, pra gente, na nossa trajetória, no que a gente faz, que é um trabalho difícil às vezes, lidando né? Com gente. E quando você sente esse carinho, esse acolhimento, te dá mais incentivo para ir pra gente. Muito obrigada pelo esse convite, estar aqui falando com vocês um pouquinho hoje dessa interface multiprofissional, né? Pneumologia, medicina intensiva e fonoaudiologia. Esqueci de falar, gente. Médica, pneumologista, intensivista, né? E foi lá que a gente trabalhou muito dentro das UTIs ali no Hospital Meridional. E é isso. Joia. Agora, esse bate-papo com você, ele vem muito para o nosso dia a dia, né? A fonoaudiologia no dia a dia, principalmente em ambiente hospitalar, lidando com pacientes que permeiam essa área sua de atuação, que é a medicina intensiva, né? E a pneumologia, são as doenças pulmonares. Mas eu quero começar, e aí você que vai nos ensinar sobre essa questão se necessariamente vai ter a doença pulmonar ou não, a questão do fumo, que a gente quer que seja eliminado de vez, mas tem sempre um aí, né? Esse dia, vamos sonhar que esse dia chegue, vai né? acontecer, vai chegar. Eu queria só reforçar isso aí que você falou, eu sou uma fã incondicional do trabalho multidisciplinar, principalmente na área da saúde. Eu acho que não existe um trabalho individualizado, o médico precisa do apoio e da lateralidade, né, dos outros profissionais, fisioterapeuta, fono, psicólogo, nutricionista. Só assim a gente realmente tem um ganho em benefício, em qualidade de vida, em controle de doença, em prevenção de doença, né, que a gente pode encontrar aí pra frente. Pois bem, eu falo para os meus alunos que o tabagismo, na verdade, é uma doença, já é uma doença, é caracterizado como doença no Código Internacional de Doenças, que permeia todas as especialidades, tanto médica como as outras especialidades que atuam nas áreas de saúde. Todo mundo, em algum momento, encontra uma pessoa que fuma e tem a oportunidade de trazer esclarecimento sobre este problema, né? Que é um problema crônico de saúde pública, que vai gerar danos em todas as áreas. A gente pensa muito em pulmão, mas está associado a inúmeras doenças cardiovasculares, neoplasias de todas os órgãos, né, de todos os lugares, de todos os sítios, derrame. Então, qualquer profissional que lida com saúde, em algum momento tem essa chance de conversar e esclarecer sobre pro paciente o que está acontecendo. A gente vê, isso explodiu na década de 60, 70, onde naquele momento era glamorizado, né? Fumar era bonito, era chique, era elegante, era associado com coisas boas, esportes, né? Na década de 80 nós vimos muitos esportes, eventos culturais sendo patrocinados pela indústria tabágica, e depois houve realmente um esclarecimento sobre a causa e efeito, ou seja, fumar traz consequências danosas, traz doenças, e isso começou a declinar com campanhas que já mostravam o malefício do cigarro, com proibição de venda de produtos que para criança, por exemplo, tinha os cigarrinhos de chocolate. Sim. Proibição do patrocínio de eventos que são associados a coisas boas, e a gente observou um declínio realmente do número de tabagistas no mundo.
Agora, nos últimos 5 anos, a gente viu um contra-ataque de mestre aí da indústria, eu falo que é igual a filme, houve um contra-ataque, um golpe de mestre, e eles começaram a lançar no mercado essa nova geração de cigarros, que são cigarros eletrônicos. Eu não sei se você já teve contato aí, já ouviu falar sobre esse assunto. Ouço falar e eu fico muito feliz, porque eu só ouço falar. Mas isso precisa ficar muito claro, assim. Então, como eu te sigo na rede social, eu vejo o benefício da sua fala para isso. Então, eu quero que você se sinta à vontade para ensinar, para puxar a orelha, para orientar. Isso aí. Primeiro, se a gente for pensar no cigarro convencional, esse que é aceso, existem terapias farmacológicas, terapia cognitiva junto com psicólogos, tratamentos bem sedimentados na ciência, com benefício, com sucesso. Então, se você fuma e tem o desejo de parar, procure um profissional que vai te ajudar nisso, com terapias bem fundamentadas, porque elas existem, né? Até no SUS tem programas muito bons que distribuem o medicamento e faz as reuniões com os psicólogos, as reuniões de apoio. Se você nunca fumou, nunca experimentou, mantenha-se assim. Vamos dar sequência aí a essa vida. essa vida, que ela tá ótima, vai ser benéfico para você. Uma outra coisa que a gente pode comentar ainda no cigarro convencional é o apoio da família. Porque às vezes o fumante, ele tem características de um vício realmente, de múltiplas nuances. Então ele tem o vício químico mesmo, ele tem o vício do hábito de estar movimentando as mãos, ele tem o vício, ele relaciona isso ou a momentos de muita felicidade ou a momentos de muita tristeza. E todos esses vícios, eles têm, é difícil de ser combatido, ele realmente precisa de ajuda. É um vício, né? Exatamente. E aí a família entra como esse apoiador, né? É tentar não julgar, tentar não acusar, tentar trazer para esse fumante o que ele vai ter de ganho, o que você vai ganhar parando de fumar. Porque o que faz mal ele já sabe, isso já é amplamente divulgado. Mas se você tentar trazer os pontos positivos, olha, vai ter mais tolerância ao exercício, vai ter mais condicionamento físico, vai poder brincar com o neto, né? Vai sentir mais sabor, gosto, prazeres, isso rapidamente a gente conquista. Então, trazer os pontos positivos é uma coisa que quem está no entorno pode fazer. Vai ter uma voz melhor, vai falar melhor, vai ser menos rouco. Então, você pode trazer esse tipo de lembrança. Só isso é insuficiente? Procurar ajuda profissional que vai poder te prescrever, né? Te indicar as terapias já consolidadas cientificamente para você usar. Ponto. Esse é o ponto do cigarro de combustão. E o que aconteceu com o cigarro eletrônico? A indústria inicialmente propagou como se isso fosse inócuo, ou seja, não faz mal. Aliás, o que eles divulgavam, que vai te ajudar nesse processo de parar de fumar. Porque você tira o mal que o cigarro de combustão faz, mas mantém aquele hábito, mantém a fumaça, você mantém meio o ambiente. Então vai ajudar esse fumante a parar de fumar. E, na verdade, como isso é tudo uma coisa muito recente, né? Os estudos novos têm mostrado que não é bem assim. Aquilo ali, ele superaquece. Como é que ele funciona? É um dispositivozinho, parece uma caneta, não sei se você já viu, são bonitos, coloridos, tem de Hello Kitty, imagina. Tem aroma, sabor. Saborzinho, você não tem cheiro ruim, tem cheirinho gostoso de perfume, saborzinho gostoso. Então, um prato cheio, principalmente criança, adolescente e jovem, né? Que é a população que eles querem. Então, aí você já veja um contrassenso. Porque a indústria fala que é uma coisa para te ajudar a parar de fumar. Mas faz tudo bonitinho, coloridinho, com Hello Kitty. Para atrair novos fumantes. Exatamente. Então, aí já começa, né, um contrassenso que não tem cabimento. Então, como ele funciona em geral? Você compra aquele dispositivo que já tem um número X lá de tragadas. Na hora que o fumante, ele traga, aquilo superaquece, tem uma bateriazinha que superaquece esse líquido, e isso ele inala aquele vapor, aquela fumaça que é gerada. E eles alegavam que era só vapor d'água, né? Mas, na verdade, na hora que você superaquece esse líquido, também são liberadas substâncias cancerígenas, hidrocarbonetos, polifenóis, coisas que são descritas no cigarro de combustão e também são encontradas nesse superaquecimento dos líquidos do vape. Então, de inócuo, ele não tem nada. Nada. Né? Eu brinco, às vezes, assim, no pulmão só pode entrar ar e remédio. Mais nada. Não vai experimentar, não vai não. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer um crochê, vamos distrair de outra forma. Porque isso aí não vai valer a pena. E além disso, também foi provado que aquela corrente secundária, que é a fumaça
quando ele exala, também faz mal para quem está no entorno, porque ela aspira os mesmos produtos cancerígenos. Mesmo desse cigarro moderno sim. também prejudica quem está em como torno. Passivo, né? Como um fumante passivo. Exatamente, porque antes o que eles tentam divulgar, não, isso é só um vaporzinho d'água, mas não é não. Essa corrente secundária também faz mal, isso é um mito, né? E essas coisas vêm sendo divulgadas agora daqui para frente. Outra coisa muito preocupante é que o sal da nicotina utilizado nesses produtos, ele tem um poder de viciar esse cérebro em até 5 vezes mais do que um cigarro convencional, porque é um sal diferente do que o que é usado lá para fazer a folha do tabaco prensada, né? Então, isso dá um indicativo de que ele é tão viciante ou mais? Mais viciante, com certeza. E você tem esse conveniente, que, por exemplo, o fumante convencional hoje em dia, ele tem que ir lá fora de onde ele está, num lugar arejado, acender um cigarro, fica lá sozinho, volta fedorento. Uhum. Com esses dispositivos, não. Onde ele está mesmo, ele ainda pode fumar, porque não existe proibição sobre isso. Ninguém se incomoda em volta. Ele fala que essa fumacinha que sai em volta não está fazendo mal nenhum. Então, uma sessão, uma noite, por exemplo, ele foi num restaurante, fumou lá durante uma noite, foi numa boate, uma sessão, uma noitada dessas, ele fuma quase mais de um maço por dia, naquele momento, por exemplo. Porque ele não tem esse impedimento ali o tempo inteiro. Então, esse sal dessa nicotina tem um poder muito mais viciante do que a nicotina usada no cigarro de combustão. Você agora veja se isso é para te ajudar a parar de fumar, né? Segundo o contrassenso que vem aí. E além desse contrassenso, olha como que veio como um golpe de mestre, como você falou no início da nossa conversa, né? Com coisas que são muito atrativas, principalmente para o jovem. Isso. Porque é claro que o jovem numa balada, ele não quer se retirar como há um tempo atrás os mais adultos fazem, né? E tem que fazer até hoje, né? Se retiram para fumar e voltam e tal, ainda que esteja aquele cheiro impregnado. O jovem não vai querer fazer isso. Talvez, tendo que fazer, ele deixaria. Olha como que vem de uma forma rasteira, isso aí, né? Para muitos rasteira, para a gente muito claro, né? Mas para muitos de uma forma rasteira para atrair. E facilita o acesso, quando você facilita o acesso, né? Então, esse é o cigarro eletrônico típico, assim, que eles chamam de vape, que ele vem prontinho. Tem um outro que ele troca esse óleozinho que tá dentro. Tem várias possibilidades de sabores, de cheiros, de coisas para você colocar nesse óleozinho. Mas é a mesma coisa, assim, praticamente, né? E algumas das alterações... antes de eu falar isso... Esses produtos, eles não são regulamentados pela Anvisa. Então, você não sabe o que tem ali dentro. Entendeu? Ele vai falar lá que é um óleo de não sei o que tá tudo ótimo, mas a gente não tem como comprovar isso não é regulamentado. No Brasil, teoricamente, não seria possível estar disponibilizado para venda como está. Então, se houver um problema, uma intercorrência, uma pneumonite, eu não consigo nem avaliar que tipo de produto que ele inalou, né? Então, é um outro questionamento. Em alguns surtos de pneumonites associadas ao cigarro eletrônico, o que foi encontrado nas células pulmonares foi corpúsculos oleosos, provavelmente da inalação desses óleos que eles substituem, né? E isso gera pneumonite, inflamação, uma série de consequências que já foram bem delimitadas. Então, a gente pode afirmar que tanto esse novo modelo de cigarro como o cigarro convencional, ele é, de igual modo, prejudicial à nossa saúde pulmonar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você tem os quadros mais graves que já apareceram, né? Que chama IVALI. É uma lesão pulmonar aguda relacionada ao cigarro eletrônico. Mas tem a coisa do dia a dia, de traqueite, de inflamação, de laringite, de voz rouca, de tosse. Fala aniversário da tosse. Mas todo final de semana tá lá fumando vape. Não vai melhorar. Essa tosse vai fazer 20 anos. Não vai melhorar nunca. Fazer aniversários. Vai ter que fazer muito bolo aí pra essa tosse ainda, né? Então, tem um impacto no dia a dia mesmo. E pacientes, às vezes, uma outra coisa que desmistifica essa teoria de que ele serve para te ajudar a parar de fumar. Não serve.
pacientes que já tinham conseguido abandonar o vício, já estava naquele período de Era isso que eu manutenção, ia perguntar. começa a usar o vape. Agora não faz mal, olha que beleza, olha que delícia, porque ele quer aquele ritual do cigarro. Isso aí faz a pessoa ficar viciada. Não dá 2 meses ele tá fumando cigarro de combustão de novo. Porque ele migra e pula, na verdade é uma ponte. Talvez isso vá acontecer com esses jovens e adolescentes. Então, e além disso tudo que eu falei, a gente não tem dados para eu fazer uma previsão de qual é o dano a longo prazo. É uma coisa toda muito recente. Então, se espera. O que a gente espera? Que com informação, trazendo conhecimento como a gente está fazendo aqui, trazendo informação, converse em casa, né, com seus filhos, com seus adolescentes, que não é uma coisa que não faz mal. E aí daqui a um tempo a gente tem a legislação, tal qual com cigarro de combustão, limitando, né, esse uso, esse acesso, os bares lá proibido fumar qualquer tipo de cigarro. Qualquer tipo. Nem vape, Inclusive. né? Isso aí. Então a gente espera alcançar isso e eu acredito que dessa vez não vai demorar tanto como o outro, né, que demorou quase uns 40 anos. Eu falo sempre aqui, né, e com cada convidado, o nosso público é você que está me assistindo. Você, acadêmico de medicina, você médico, você profissional da área da saúde em qualquer área, né, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, e também a população, o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega, o meu filho. Então, assim, a gente aqui tem que permear esse linguajar que você alcança o colega profissional da saúde como aquele leigo. Então, agora eu queria, assim, como isso é um assunto que eu acho que é de utilidade pública, sabe? Principalmente para os nossos jovens. Eu sou muito jovem ainda, Diane também, mas temos os nossos filhos jovens, né? E a gente quer muito engajar nisso, de levar qualidade de vida, de levar conhecimento para esse povo. Quais doenças são ali mais ligadas ao fumo, ao tabaco, ao novo cigarro, enfim? Então, o tabagismo convencional, que é de combustão, que é aquele que você acende, qualquer modalidade, ela é relacionada a tudo praticamente. Eu brinco com os meus alunos assim, se cair na prova um fator de risco para tal doença, pode colocar tabagismo, que certamente ele é. Fator de risco para unha encravada, se você pensar bem, deve ter tabagismo envolvido ali, né? Então eu brinco sempre com isso, porque a gente pensa muito em enfisema, no DPOC, na bronquite crônica do fumante, no câncer de pulmão, que é o que está mais envolvido, né? Já que você inala, mas ele está relacionado a tudo, doenças cerebrais, demências, doenças cardíacas, arritmias malignas, infartos antes da hora, doenças renais, doenças trombóticas arteriais, todos os tipos de câncer em todos os lugares, né? Não só no pulmão, todos os cânceres em todos os lugares. O tabagismo é um fator de risco. O tabagismo convencional. A gente não tem como saber ainda se o cigarro eletrônico, né, vai estar associado a isso tudo também. Ainda não temos dados para isso, mas as doenças pulmonares nós já temos, né? Bronquite, pneumonites, alguns quadros graves, que se você olhar nos artigos onde foram publicados, muito parecido com a inflamação que o próprio Covid fazia, com aquelas hipóxias severas, né? Isso a gente já tem bem delimitado. Então, como regra geral, não fume, não comece, não inicie, não experimente. Não vale a pena, porque esse boleto chega. E se você puder levar essa informação, dar o link desse podcast, divulgue, porque a pessoa precisa entender que o caminho para deixar o tabagismo não é o cigarro eletrônico. Isso mesmo. E por isso que é importante, a nossa fala inicial sempre é essa. O tabagismo é um assunto que todo mundo pode ter oportunidade de conversar, que seja com seu familiar, né? Trazer essas informações, essas novidades, esse conhecimento, para que ele faça as melhores escolhas. Talvez não seja o momento, ele não está naquele momento de começar a parar ali agora, mas se você sempre estiver trazendo informação, essa hora vai chegar. E decidiu parar de fumar, procure ajuda especializada e use as ferramentas disponíveis já validadas cientificamente, né? Para os jovens e adolescentes,
A gente parece que tá, né, chovendo no molhado, né? Mas não tem jeito. Não comece. Não experimente. O poder de te deixar viciado é enorme. A nicotina é uma substância estimulante do cérebro. Vai parecer que você tá fazendo uma coisa sensacional. Você fica mais ativo, mais atento, mais concentrado. Mas o malefício que isso vai provocar mais a médio prazo, eu nem vou dizer longo, são incontáveis. É isso aí. Parar de ficar achando que aquilo tá muito bom. Não tá muito bom. O que tem de malefício por trás daquilo Isso ali aí. é infinitamente É uma maior. sensação de que realmente você tá no controle, que tá te fazendo bem, que não faz mal nenhum, porque senão ninguém ficava viciado, né? Mas a médio, longo prazo, e às vezes até alguns pacientes que já têm doenças pulmonares ali meio quietas, ela é estimulada por esse hábito. O que seriam doenças pulmonares quietas? Então, por exemplo, esse paciente jovem, ele pode ser asmático. Ele pode ter uma asma que está num período de remissão, que a gente chama. Todo ali teve crises lá na infância, agora está bem tranquilinho. E aí ele começa a usar esse tipo de produto e ele reestimula o processo para começar a ter crises, agravar essa bronquite, começar o processo todo novamente. O que nós todos precisamos saber sobre a asma, Di? A asma é uma doença muito prevalente, isso é importante. E a asma é uma doença que tem tratamento. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de trazer luz. O paciente que tem asma, ele não precisa ter medo da sua doença. Uma asma bem controlada, bem tratada, ele tem vida normal. Esse paciente tem vida normal. Ele não vai ter vida normal se ele não controlar adequadamente. O resto ele pode fazer tudo. Então é importante o próprio paciente, ou às vezes são crianças, né, a família, não ter medo do tratamento da doença. O que seria o tratamento? Por exemplo, paciente... Uma outra coisa que é importante, às vezes, é que a gente associa muito asma com chiado, né? Com aquela chiado no peito. E, às vezes, ela pode ter outra manifestação. Uma tosse que não melhora nunca, né? Uma falta de ar. Então, às vezes, a criança chega e fala, não tô conseguindo fazer o futebol. Isso pode ser a asma que não está controlada. Feito esse diagnóstico lá pelo médico, né, o pneumopediatra, o pneumologista adulto, o tratamento de doenças respiratórias, em geral, ele é inalatório. É o uso das bombinhas. Então, o que é uma barreira emocional, vou dizer assim, né? Uma barreira ilusória. Que a bombinha faz mal, que a bombinha vicia, que a bombinha... Vai ficar dependente. Que a bombinha vai atacar o coração. Então, isso atrapalha o tratamento, porque às vezes a própria família quer suspender. E para tratar asma, bronquite, doenças respiratórias, o tratamento é inalatório. Eu preciso usar bombinha. Xarope, comprimido, eles são paliativos. O que vai resolver aquela bronquite é a bombinha que ele vai... Isso sim pode inalar. Cigarro não, mas essa pode, certo? Que é o que você falou no início. Pulmão é para ficar o quê? Só ar e remédio. O resto esquece, né? Não vai dar bom, não vai trazer coisas boas. Então, o uso dessa medicação é muito importante porque vai fazer com que essa criança, por exemplo, vamos falar de criança, ela tenha vida normal, ela participe da educação física com os amiguinhos, ela não precisa ser isolada de nada, ela não precisa deixar de ir em nenhum ambiente, porque ela tá com o pulmãozinho protegido, né? Vamos supor um adulto que abandonou o tratamento, ficou com medo da bombinha. No momento que ele tiver uma virose, uma gripe, ou se ele fala assim, eu vou limpar o guarda-roupa da minha casa, aí ele tem uma crise, porque ele foi estimulado, muito mais grave, com risco, do que se ele estivesse usando o tratamento adequadinho, o tratamento inalatório, certo? Pode acontecer, não foi diagnosticado a asma quando criança, e você vê já na vida jovem e adulta, necessariamente era asmático desde criança ou não? Então, por ser uma doença genética, provavelmente já havia alguma manifestação na infância. Mas até pouco, as bombinhas, né, a medicação inalatória é uma medicação relativamente recente, da década de 90 para cá, essas mais efetivas. O Aerolink, aquele tradicional, já é bem mais antigo. Mas essas mais eficientes é de um tempo mais para cá. Então, antigamente, se eu pego uma pessoa mais idosa, um adulto jovem, assim como a gente, houve um momento lá na infância que não tinha muita opção. Era só aquela bombinha tradicional, um xarope, não tinha muito o que fazer. Como ela se apresenta dessa forma, de ter períodos de remissão, a pessoa tem a sensação que se curou.
Mas é genético, a genética tá lá esperando uma hora de aparecer, entendeu? Isso aí. Então, eu pego, sim, pacientes adultos, e quando faz essa mesma arte de interrogação que você fez, eu falo assim, é asma. Eu falo, mas asma? Eu nunca tive nada. Aham. Porque provavelmente alguma coisa passou despercebida lá atrás, né? Tem paciente que não, que é tão sintomático, que já desde muito antes sabe, a gente hoje em dia só ajusta. E eu gosto sempre de falar isso, que o asmático tem que ter vida normal. Recentemente, a gente teve esse campeonato de tênis famoso lá em Nova York, US Open. E um dos atletas top, né, do ranking mundial, ele teve uma crise de asma durante a partida. Na partida. Na partida. Então, ele sentou lá no cantinho dele, usou a medicação inalatória e voltou para terminar o jogo. Provando o quê? Que a asma é uma condição que não te impede de ser um top 3 lá do ranking do tênis mundial. Basta ser entendeu? tratado. Basta você Basta cuidar procurar a adequadamente. doutora Diane Dalcomune. Alguém ter que te as oriente. informações. E aí, mais uma vez, essa abordagem multi é importante, né? Porque às vezes é um fisioterapeuta que percebe que está acontecendo uma tosse que não melhora, às vezes é uma coisa que o fonoaudiólogo percebeu, que não é só aquele chiado, que você está atendendo para uma coisa e aparece outra. Então, toda a equipe que está envolvida com aquele paciente pode perceber sinais e dar o encaminhamento correto. Eu costumo dizer sempre, é uma frase que eu uso muito, o conhecimento nos faz responsáveis. E é justamente isso, você como profissional, ter esse olhar, essa busca por conhecimento, essa busca por saber, se informar, porque você pode ajudar a salvar vidas com orientação, né? O seu lugar vai ser de tratar, o meu lugar é de reabilitar, mas a informação também, ela salva a vida, ela ajuda bastante, né? Isso aí. Quando a criança não tem o diagnóstico, mas sabendo que é algo que é genético, algum sinal passou despercebido, talvez? Que sinais poderiam ser esses para os nossos pais, mães, tios ficar atento, assim? Então, a criança, até uma determinada idade, o diagnóstico de asma, ele fica meio complicado. Porque ela não consegue ainda... É o pneu pediatra que tem que ir acompanhando. Sim. Porque, às vezes, por exemplo, é aquela criança que a mãe vai falar, toda vez que ele tem gripe, ele tem chiado no peito. Neste momento, pode ser que não seja asma ainda, mas o pneu pediatra já tem que ver. Porque aí, se isso se repetir lá uma quantidade de vezes, ele vai poder afirmar que é asma. E nessa criança pequena, menor que 8, 6 anos, a gente fica limitado um pouco no arsenal terapêutico. Então, tem que estar com acompanhamento lá no pneumo pediatra esperto para controlar as outras coisas possíveis, o controle ambiental, avaliar quadros alérgicos que você pode tratar concomitantemente, porque a medicação ela fica mais restrita, né? Então, teve a gripe e chiou, o pediatra comum vai dar sequência nessa criança, óbvio, mas eu já aconselho a procurar um especialista, porque pode ser que não seja asma ali, seja só uma hiperreatividade brônquica, mas se repetir muito, a gente já fecha como asma mesmo. No adulto é mais fácil. Acima de 12 anos, né, você tem os exames que conseguem te ajudar, ele já coopera, já entende mais, já compreende mais, então fica mais fácil eu digo assim, em você definir que realmente é asma do que as crianças pequenas. Você tem mais subsídio, mais Exatamente, informação, do né? que a criança pequena, porque é um sistema imunológico ainda meio imaturo, os órgãos também ainda estão meio imaturos. Então, às vezes, ele está reagindo àquela virose, por exemplo, que não vai se manter como asma. Acima de 12 anos já é mais fácil e sempre tem que ter medicação inalatória. Eu trato minha asma lá com xarope que a minha mãe fez, não sei o quê. Pode até manter, mas tem que ter a medicação inalatória. Porque o que trata essa bronquite é o remedinho inalatório lá dentro, né? Tem que alcançar aquele lugar. E existem várias estratégias, vários dispositivos que vão atender suas necessidades de horário, de mecanismo, de habilidade no uso. Isso aí você pode definir junto com o seu pneumologista. Essas doenças crônicas, elas precisam de parceria. Não tem como eu te dizer, vai usar isso, Gessandra, não quero mais saber de nada. Não existe isso. Esse eu não posso, porque 6 horas da manhã eu não estou em casa, eu só posso meio-dia. Então, nós vamos adequar o seu tratamento à sua vida, ao seu dia a dia. Não pode te limitar, tem que te libertar.
E aí você precisa chegar para o seu médico e falar da sua Isso rotina, das suas dificuldades, Isso aí. onde você percebe maior dificuldade com aquela intercorrência. Exatamente. Assim. Quanto mais interação e parceria e cooperação, mais adequado, mais efetivo vai ser esse tratamento. Mais tempo de remissão você vai ter, menos crises, menos idas ao pronto-socorro, né? Então, essa parceria é muito importante. Eu, falando de asma, me fez lembrar, né, e eu até te falei sobre isso, de um paciente nosso que a gente pegou, né, há uns anos atrás, assim, lá no Meridional Cariacica, um paciente jovem, um jovem muito bonito. Tenho contato com a mãezinha dele até hoje. Esse paciente, posteriormente, veio a óbito, mas foi um paciente que eu me lembro quando você e o outro médico, né, cirurgião torácico, chegou, e vocês falavam sobre isso, sobre o respeitar e o tratar, e estar ali ligado naquilo que você tem, principalmente com a bombinha. E aí, você falando da bombinha, eu me recordei que a mãe relatou que ele não fazia uso de bombinha. Isso aí. Então, assim, foi um atendimento que não deu tempo de acontecer, porque foi uma tragédia, né? Fez paradas e tudo mais. Esse paciente ficou sequelado, né? Teve dificuldades. Eu tentei intervir, né, na vida dele a nível de comunicação, de alguma forma, e também na disfagia que ele adquiriu. Ganhou uma tráqueo e ficou disfágico, ganhou uma gastro, mas de alguma forma eu atuei ali com aquele paciente naquela sequela que foi tão drástica, né? E depois até esse paciente veio a óbito. Isso aí. Mas tudo poderia ter sido evitado ou minimizado, né? O que os estudos mostram? Que se você tem um acompanhamento regular, usa a medicação de forma adequada, na dose, na frequência que for determinada pelo seu médico, você minimiza muito essas crises, minimiza ainda mais as crises graves que te levam até o hospital, e se isso acontecer, elas têm menos chance de ter eventos tão catastróficos como esse. Por quê? A gente só respira por um lugar, o ar só entra por esse lugar, não tem outro, né? A gente não faz fotossíntese ainda. Então, se fechar, não dá tempo de chegar no hospital. A gente teve recentemente um caso catastrófico também divulgado, né? Que foi a moça que sentiu o cheiro da pimenta, né? Eu não sei dados, assim, do histórico dela, se é asma, não, mas provavelmente ela teve uma reação de broncoespasmo, fechou tudo por conta daquele cheiro, aquela inalação mais forte, e não deu tempo de chegar no hospital, não dá tempo de chegar no hospital. Então, além de manter o tratamento regularzinho, sob controle, a doença na rédea curta, você também precisa desenvolver com o seu médico um protocolo de resgate imediato, né? Um plano de ação na emergência. Se você vai viajar, discuta opções, o que você pode usar se precisar. Então, é uma doença que requer muito cuidado e ela acaba sendo negligenciada por medo do uso dessa medicação. E os efeitos colaterais mesmo, eles são poucos e são locais, se você estiver usando as coisas sob assistência, né? A gente teve agora em setembro, 5 de setembro, né? O dia da fibrose nacional. O Dia Nacional da Fibrose Cística. Isso. Eu queria que você falasse pra gente sobre. A fibrose cística também é uma doença genética hereditária, transmissão materna e paterna mesmo, e que é um defeito genético, e esse defeito genético acomete as glândulas, as substâncias que são eliminadas, assim, né, por determinadas glândulas, em vários órgãos. O pulmão acaba sendo extremamente afetado porque há essa alteração, mas também pâncreas, intestino. Então, é uma doença que ela pode ter uma gama muito grande de manifestações. Às vezes, uma diarreia, um emagrecimento, porque esse paciente não digere direito, e as manifestações pulmonares, né, com tosse, infecções de repetição. Então, como ela tem uma possibilidade de manifestações muito intensas, às vezes ele fica ali com aquele processo e não consegue chegar no diagnóstico definitivo. Por isso que existem essas campanhas de conscientização. Porque até chegar no especialista,
ele já deve ter passado por uma série de outros profissionais antes que não perceberam essas alterações. Porque a gente tem alguns tratamentos, hoje em dia, tratamentos de terapia genética, que trazem melhoria, trazem qualidade de vida, trazem sobrevida para esses pacientes que a gente não tinha antes. Ela entra aí no rol das doenças raras. Aqui no estado, a gente tem uns programas muito bons de fibrose cística no hospital infantil para criança e no hospital Dório Silva no adulto. Porque, exemplo da asma, muitas vezes o diagnóstico é na idade adulta. Como ela é manifestação genética, eu posso ter poucas expressões gênicas e passou despercebido a vida inteira. Quais são as manifestações dela, Então, principal são eventos respiratórios. Então, às vezes ele podia ter uma asma subclínica, né, que estava só atribuído à asma, mas trouxe outras intercorrências ao longo da vida e lá na frente a gente descobre que é fibrose cística. Casais inférteis. Pode ser uma manifestação de fibrose cística, né? Então, até chegar no especialista, ele passou muito tempo aí atrás pensando nisso. Mas é uma doença... Primeiro, você que é leigo, né? Veja se na sua família existe algum relato. Aqui no estado a gente tem uma população grande por conta da imigração italiana e tudo. Então, veja se existe algum histórico desse na sua família. E para você ser referendado para o especialista, comente com o seu médico de confiança para ver se vale a pena passar por uma avaliação mais especializada. Porque os quadros muito floridos, o pediatra, eles ficam óbvios, né? Então a pessoa consegue já desconfiar logo cedo. Mas às vezes fica aquele negócio meio disfarçado, então saber o histórico familiar é muito importante. O que mais me deixa assim encantada com essa parceria, né, da fonoaudiologia com a pneumologia é justamente porque você quer proteger o pulmão. Eu posso ajudar a proteger esse pulmão, né? Que são os casos das disfagias, né? Então, esses pacientes que você tem com essas inúmeras doenças pulmonares, doenças respiratórias, todos eles estão em risco de uma disfagia. Aí, por exemplo, eu brinco também que a gente estuda separado, mas tudo funciona junto, né? Porque essa interação aí entre pulmão e estômago, né, é muito bem definida. A gente pode ter uma via de mão dupla. Tanto o paciente que já tem doença pulmonar e começa a ficar disfágico, com microaspirações de conteúdo gástrico, aquilo ali tudo que você já sabe bem, ele piora uma doença pré-existente, como um paciente que não tem doença pulmonar, ele começa a apresentar a partir desses quadros de disfagia, que tem inúmeras causas. Aí, como você sabe bem, até medicamentoso, às vezes, né? Então, essas microaspirações, elas podem provocar pneumonia de repetição, elas podem provocar bronquite, crises de bronquite, exacerbar essa asma, piorar um enfisema, uma bronquite crônica do cigarro, por exemplo, e trazer danos pulmonares. Até fibrose pulmonar é descrita em relação a isso também. Então, também é uma outra coisa que quanto antes for detectada e tiver intervenção multidisciplinar, a gente vai ter sobrevida com qualidade para esses pacientes, né? Os neuropatas, parkinsonianos, é uma população já bem definida, né? Que você deve trabalhar bastante, mas tem outras coisas mais silenciosas, né? Mais silentes, algumas doenças às vezes que demoram mais tempo para se mostrarem, né? E a gente acaba descobrindo via pulmão. Pneumonia, terceira pneumonia no mesmo mês. Quando você vai procurar, tem um evento disfágico aí que precisa ser bem investigado, né? E é o que eu falo sempre e falei hoje, né, no podcast anterior que a gente gravou, sobre essa questão que é o foco principal, né, da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar. Não que a gente não trate as afasias, as disartrias, né, mas a disfagia é o nosso foco principal por conta da gravidade mesmo, né? Tratar ali, colocar toda essa musculatura para trabalhar direitinho para esse paciente comer. Comer é ato social, né, Diane? A gente senta, a gente come, a gente vai na casa de alguém, é chamado para comer. Então, é muito ruim o paciente que não tem isso como uma qualidade de vida. Mesmo comendo saudavelmente, né, tendo as suas restrições, aquilo que você determina como algo que é mais saudável para você, você precisa tomar conta do seu pulmão. E aí, quando você fala que no pulmão é
ar e o medicamento só, a gente pega um monte de pacientezinho que tem comidinha lá naquele pulmão. Aí é terrível. E quando tá muito mais evidente assim, né? Quando já são os quadros mais avançados, ficar tranquilo. Mas quando é aquela microaspiração silenciosa, que eu vou pegar ainda em que fase? Alterando mais só o pulmão. Então, mais uma vez, a multidisciplinaridade entra aí com excelente resposta. Porque quanto mais cedo você interferir, eu vou prolongar ainda mais essa possibilidade dele se alimentar, né? Exato. Respeitando isso que você comentou, que é a função da alimentação muito além da nutrição. Muito além da nutrição, É um né? prazer, comer, ele tá envolvido, né? Com as melhores coisas que acontecem, né? Em volta da mesa, tudo dá certo. Então, pensar nisso para você ter essas intervenções precoces, né, da equipe multi. Quando eu entro no quarto de um paciente, e é impressionante que para a gente, eu falo sempre isso, aqui a gente tem vários tipos de pessoas que nos assistem, né? Tanto o médico, o profissional de qualquer outra área da saúde, um acadêmico de medicina, um acadêmico de fonoaudiologia ou de outras áreas afins, mas tem também a família, né? O leigo que está ali e que precisa nos ouvir e precisa nos entender. Então, quando eu entro num beira-leito, né? Eu costumo explicar para essa família o que é o processo dessa broncoaspiração, isso aí, né? O que aconteceu para que esse alimento fosse lá pro lugar errado, pro lugar que a Diane cuida, mas que ele não tinha que estar ali, né? Porque é um lugar a alimentação é um lugar de prazer. Então, eu quero explicar para você aqui, e a Diane vai falar também, se desejar, nós temos duas passagens, né? Então, a gente come, e aí agora eu vou engolir. A minha saliva, ela tem o lugar que ela tem que passar, né? É por aquele lugar. Por isso que eu preciso ter força de língua, de lábio, de bochecha, de musculatura laríngea para elevar, para tampar, né? Porque nada mais é o dito popular. Engasguei, foi para o lugar errado. Exatamente. É isso mesmo, foi para o buraco errado, né? Então tem a passagem, né? Esôfago e estômago, e a passagem do pulmão é a que está mais ali, né? Por conta da respiração. Então, é aquela passagem que está ali. Quando eu não tenho esse controle sensório-oral efetivo, forte, firme, trabalhado, quando eu vou deglutir, engolir, eu posso broncoaspirar. É aquilo que vai para o meu pulmão. Como o pulmão não é lugar para outra coisa, senão, né? Ar, ele recebe ali, vai, daqui a pouco ele fala, ei, não, aí vem a pneumonia, vem a infecção. É o grito do pulmão, né? Aquilo que foi nas microaspirações, às vezes, aspirações silenciosas. E às vezes, assim, quando ele tosse, ele reage, né? Ele dá esse grito aí mais intenso, mais cedo, ele consegue expelir um pouco quando daquilo o paciente que tem entrou, condição de fazê-lo. Mas tem paciente que não tosse, porque essa tosse vai estar reduzida por uma série de condições, né? E aí é silencioso. Quando a gente vai pegar, já eventos finais disso aí que aconteceu. Não precisa ser muito, pode ser micro ao longo do tempo. O tempo é que vai determinar. Por isso que eu gosto de dizer para você, colega fonoaudiólogo, acadêmico de fonoaudiologia, avaliar a tosse do paciente é muito importante, porque tosse é reflexo de proteção. Exatamente. E outra coisa, aproveitar o seu gancho, é o nosso amigo, inimigo, xarope da tosse. A gente não indica xarope da tosse. Pode ser, meu amigo aí, acadêmico, estudante de medicina, você já tenha isso como um dogma na sua vida. Não se trata tosse com xarope da tosse. Porque você está eliminando a possibilidade do pulmão gritar e avisar. Expectorar. Não, pelo amor de Deus, está entrando uma coisa que não precisa. Sem tratar a causa. Qual é a causa? Estou aspirando. Vamos tratar a aspiração. Qual é a causa? Tenho asma. Vamos tratar a asma, tá? Então, nem que a mãe ou a família implore, me dá um xaropinho. Não dê xaropinho, tá bom? Deixa tossir. Deixa tossir, procure o motivo. É sinusite, vamos tratar a sinusite, né? Porque no momento que você inibe um reflexo natural, você vai ter problemas. E um reflexo de proteção, o boleto né? chega, porque você tirou a proteção, tá certo?
É isso bom aí. recado esse daí, porque eu tenho trauma. E faz parte do nosso checklist na avaliação, né? A tosse efetiva, tosse produtiva, tosse forte. O que não acontece, foi por isso o gancho aqui que nós pegamos, o que não acontece com um idoso, com uma doença neurodegenerativa, Isso né? aí. Ele tem as suas debilidades naturais, né, da idade, e aí a tosse é fraca. Já né? não vai ter mesmo, mas você ainda dá o xarope. Aí você ainda tira um pouquinho de força que ele teria, tem, de reflexo que exatamente. ele tem. Na verdade, não é uma propaganda contra a indústria farmacêutica. É porque é o perigo de você não estar focando no real problema. A tosse é uma manifestação de alguma coisa que está por trás. E aí, o que acontece? No momento que você usa esse medicamento que ceda esse reflexo, o problema que está por trás não é tratado. E pode ser uma coisa mais grave, porque aí o paciente também ele se põe numa posição cômoda. Melhorei, tomei o xaropinho aqui, eu tô ótimo. E ele para de procurar. E você pode estar ocultando, escondendo, mascarando eventos mais graves que estão por trás. O pulmão, ele é um órgão, assim... eu digo sempre, né? Tanto é que eu te mostrei ali os desenhos, né? Que a minha filha Maximila fez. O coração, o pulmão, o rim. São aqueles que vão fazendo esse ciclo, assim, de fundamentais para essa máquina que chama corpo humano, né? E funciona então, tudo junto. Uma coisa vai influenciar na outra. O coração tosse e o pulmão espirra. Não tem jeito, por exemplo, né? Então, funciona tudo junto. E é tudo ali. Então, precisa cuidar, né? A gente sempre fala que vocês, médicos, vocês não estão aí batendo na porta para descobrir. Sou eu, né? Você, como paciente. A Di também é uma paciente, né? É uma médica que é paciente em algum momento. De se cuidar, de prevenir, de buscar o diagnóstico daquilo. Né? Muitas vezes ficar atento, né? Porque o que acontece muitas vezes, os sintomas respiratórios, eles são discretos. Então, eu só vou sentir quando eu fizer um esforço um pouquinho maior, e aí melhora, porque tem essa característica de flutuação, né? Por exemplo, sento, melhoro, e aí você acaba não percebendo os sinais que já começaram muito antes. Então, eu peço isso bastante assim para os meus pacientes. Fica atento, à noite, quando ficar mais silencioso, quando você for fazer uma caminhada, um pouquinho, aí eu ouço um pouquinho de chiado. Então, isso já é uma manifestação que acaba ficando discreta e meio negligenciada ali. Então, fique atento, o corpo fala, a gente é que às vezes não quer ouvir. Né? Mas tem que ficar atento para ouvir. Né? Porque às vezes a fala do nosso corpo é discreta. Exatamente. Né? Mas conhecer o seu corpo é muito importante para você ajudar o profissional. Uma escuta qualificada. Não sinto nada. Tem certeza? Se você for procurar ali, é verdade. Quando eu fazia exercício físico, eu sentia mesmo, dava mais tosse. Então, isso vai ajudar o profissional e você não negligencia os sinais do seu corpo, né? E não tomar conta dessas partes do nosso corpo de uma forma com muito carinho, com muita atenção, isso atrapalha em tudo, né? Pessoas com dificuldade na relação sexual por conta de cansaço, de esforço, né? Para praticar um esporte, às vezes sempre gostou, sempre quis, mas negligenciou em algum momento. Hoje, talvez não está se sentindo apto a continuar praticando um esporte, uma corrida, um jogo, né? Um vôlei, o que for. O ato sexual em si. E, às vezes, na rotina da vida, o andar, né? Precisou andar um pouco mais, a pessoa já está cansada. Isso, e algumas dessas doenças de instalação lenta, quer dizer, ela vai progredindo ao longo dos anos, parar de fazer as coisas acaba sendo relacionado à idade. Aí a pessoa para de fazer, o idoso para de ir na igreja, o idoso para de jogar bocha na pracinha que ele gostava. E aí ele não percebe mais que ele tem falta de ar, porque ele fica sentado a maior parte do dia. Ele perde qualidade de vida, perde condicionamento físico, sem perceber, porque vai vindo lentamente. Então não é normal. Você pode ter lá 80 anos e estar andando de ônibus, andando na igreja, andando na bocha, fazendo tudo que você precisa. Se parou, se não está conseguindo mais, alguma coisa pode estar acontecendo, tem que olhar. E aí eu pego esse gancho agora indo para a reta final, né, para as nossas considerações finais, e aí eu falo com muito orgulho, e eu acho que você sabe, o protocolo de broncoaspiração do Meridional, ele foi escrito por mim, né, observado ali junto com o Dr. Marcos Leitão, e esse protocolo, ele foi selecionado pela Nestlé para ser o protocolo
que eles colocam nas revistas internacionais da Nestlé, o protocolo de broncoaspiração que a gente escreveu. Por quê? Tamanho o cuidado que você tem que ter com essa área, né? De se cuidar, de se proteger, de tratar, de reabilitar as suas funções motora-orais para que você proteja o seu pulmão. Isso aí, né? Isso aí. E a importância desse cuidado integral, né? Eu brinco às vezes que medicina integrativa, ela não existe assim como conceito. Porque a medicina, ela é integrativa por si só. Eu preciso cuidar de tudo, eu preciso estar atento a tudo. Não posso olhar só para as queixas respiratórias sem entender que ele usa alguns remédios para pressão que influenciam no meu cuidado, influenciam no meu tratamento. Então, a medicina ela é integrativa por natureza, ela precisa ser. Você precisa de um cuidado integral para ter sucesso aí, conseguir essas coisas, como você bem citou. Eu vou fechar a minha fala dentro da nossa conversa aqui, deixando uma dica para você que está em casa, lembrando até desse protocolo que eu falei que a gente escreveu, de alguns fatores de risco que você tem que ficar atento a uma possível broncoaspiração. O fato de você estar numa idade, ou alguém da sua família, na idade, né, na idade bonita, né? Que eu tô longe de chegar lá, mas vou chegar. Então, o fator idade, uma doença, né, pulmonar, o DPOC, que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças neurodegenerativas, o Parkinson, o Alzheimer, vários fatores que você tem que ficar atento para que esse pulmão seja protegido no ato de comer, que é um ato do dia a dia. Por que eu trago isso? Porque a reabilitação fonoaudiológica está muito focada para isso, né, para a reabilitação dessa função, que é a função da deglutição, que é a função de se alimentar, né? Isso mesmo. Então, deixar essa dica para você ficar atenta a esses sinais que às vezes alguém da sua família pode estar dando. Comeu. Não, ele engasga. Não, ele não engasga, ele só tosse. É isso aí. Não, ele não engasga, ele só tosse. É. Então, ficar atento a esses sinais que alguém da sua família está te dando para você procurar um profissional. Procure um fonoaudiólogo, procure um médico e vamos tratar. Isso. Deixe suas considerações. Isso, porque esse diagnóstico é bem do fono mesmo, né? Nosso papel aí, nesse caso, é desconfiar. Olha, eu adorei. Eu acho a pneumologia uma área extensíssima, é uma clínica médica, né? É uma especialidade que, na verdade, ela quase não é especialidade, ela é generalista. Porque você vê quantos órgãos e sistemas e coisas nós citamos aqui que estão envolvidos com o cuidado pulmonar. Então, fique atento. Se a gente puder resumir numa frase só, não fume. Né, isso aí, fechamos. Não fume, não comece, não inicie. Quer parar, procure ajuda. Você, família, apoie esse seu ente querido que está no momento, né, ruim, que é fumando. E fique atento aos sinais. Os sinais, às vezes, eles são sutis. Não negligencie seu tratamento. Procure ajuda, nem que seja para esclarecer dúvida. Olha, eu tive asma quando eu tinha 5 anos, eu quero saber se eu corro algum risco ainda. Eu parei de fumar há 10 anos, eu quero saber se eu corro algum risco ainda. Isso é importante. Ter acesso à saúde é saúde, né? É muito importante aí para frente. Então, obrigada demais por você ter me convidado. Eu acho a fono... Todas as outras áreas, mas a fono também, né? É uma especialidade muito afim. A gente trata a disfagia, a gente trata ronco, a gente trata a apneia do sono juntos. Então, uma especialidade parceira e que ajuda muito aí no cuidado dos nossos pacientes. Obrigada demais pelo convite. Di, foi um prazer ter você aqui. Muito, muito, muito obrigada de ter aceito o convite. Falo olhando para você assim, com muita sinceridade, o tanto que você me inspira, o tanto que você me ensina, o quanto que você me acolheu quando eu cheguei no Meridional, né? Você já estava, né? O diretor da época era o Dr. Maurício, né? Que é o seu esposo, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Então, assim, é uma história bonita que a gente tem junto, né? De amizade, de parceria, de colegas de trabalho, mas uma história de muito carinho e de muito respeito e, sobretudo, admiração. Admiro muito o seu trabalho como profissional, o tanto que você ensina, e eu tenho certeza que seus alunos vão estar assistindo e vão estar, orgulhosos. Chama seus alunos para assistir a gente. Pois é, obrigada. Você saiba aí que a recíproca é verdadeira. O caminho que você trilhou, né, que eu vi lá desde o começo, Isso. hoje em dia é um caso de sucesso aí.
por competência, por dedicação, por amor, né? A gente Isso aí. tem que se levantar da cama por amor, não pode ser Com outro certeza. motivo, né? De manhã para fazer o que a gente faz. E é isso, vem assistir a nossa conversa. Foi uma conversa informal, mas trazendo muita informação útil do que você pode trazer para o seu dia a dia e ajudar quem está no seu entorno, que é o principal atualmente. Obrigada demais. É sexta, né, gente? Então, sexta-feira. Então, esse foi mais um podcast Fono Pode Mais que você imagina, com a doutora Diane Dalcomune. Eu espero que você tenha gostado. E assistindo esse episódio, não deixe de assistir outros, tá? Tem muitos outros episódios lá. Os nossos episódios são semanais, toda sexta-feira episódio novo às 19 horas. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ative o sininho. Você pode nos assistir pelo Spotify também. Nos siga na rede social. Siga a rede social de doutora Diane também. Você não pode ficar fora dessa. Fono pode mais, você também pode mais. Beijo e até o próximo.